Olá, tudo bem? Boa noite. Hoje são dia 10 de junho de 2021, nosso primeiro podcast, o primeiro podcast aqui da Ra Inside Business, né? Esse canal nós vamos estar falando aqui sobre negócio, vamos estar falando aqui um pouquinho da nossa empresa, falar um pouquinho da nossa experiência e, sobretudo, né, engajar você a fazer o melhor para a sua empresa aí, a fazer melhor nesses novos tempos, né, nessas novas tendências de mercado, sobretudo alcançando e atingindo um resultado positivo para você aí. Esperamos realmente que seja um podcast que venha, né, te incentivar, né, a ter ganhos aí no seu negócio, uma oportunidade realmente de você ter a alavancagem da sua empresa em todas as esferas. Meu nome é Ricardo Santos, eu sou o diretor aqui da Ra Inside Business. Esse é o nosso primeiro podcast. E nosso primeiro podcast nós vamos iniciar falando de um relatório divulgado pelo chefe de economia do Banco Itaú. E vamos falar um pouquinho aí das tendências aí do melhoramento no cenário ainda para 2021. E você? O que está fazendo para melhorar aí o resultado da sua empresa? Bom, vamos lá, né? Foi divulgado um relatório pelo economista-chefe aí do Banco Itaú, falando do cenário macro aí Brasil. Esse relatório foi divulgado hoje, dia 10 de junho de 2020, não sei que dia que você está vendo esse podcast, então pelo horário que eu estou gravando aqui, provavelmente você deve estar vendo ou no dia 11 para frente, né, que eu já estou aí bem o horário avançado do dia. Pois bem, você aí que é micro, pequeno, grande, médio, não importa o tamanho da sua empresa, o cenário macroeconômico ele impacta diretamente nos seus negócios, né, como um efeito cascata. Não importa se você tem um pequeno negócio, não importa se você tem um grande negócio. O importante, né, é que a gente consiga entender o quadro depois, né, desse cenário. Depois não, né? Estamos nesse cenário pandêmico, que é um cenário que tem prejudicado muitos negócios para outras oportunidades, né? Mas nós temos que estar atentos aí a esse relatório, muito interessante. Nós vamos deixar aí um link na descrição para você acessar, tá? É uma informação pública, foi divulgada aí no site do Itaú. Eu acho importante você dar uma lida depois na íntegra, tá? O que foi falado aí pela área econômica aí do Banco Itaú, né? Que é um dos maiores, se não o maior banco aí que nós temos aí no Brasil. Pois bem, então alguns dos tópicos que foram lançados, né, que foram colocados, né, que a vacinação, né, teve o avanço e deve voltar à normalidade econômica ainda neste ano aí no Brasil. Né, estima-se que até em outubro, né, a gente esteja aí praticamente com a grande parte da população brasileira vacinada. Né, eles aumentaram também a projeção do PIB de 5%, de aumento, de crescimento para 5,5%, incorporando o resultado do primeiro trimestre de 2021. Muito interessante aí, né? Que para 2022 eles seguem aí uma desaceleração do crescimento aí para mais 1,8% do PIB, que é o Produto Interno Bruto, né? Que é a geração de riqueza do país. Ou seja, são dados realmente muito interessantes aí para a economia. Muito interessante também a projeção, né? Eles revisaram a projeção do déficit primário para 2% e o PIB a 1%, ante a 2,8% e 2%. Né? Isso é muito interessante porque os dados primários aí do déficit caindo aí para 2%, aumentando aí para 2%, né? Ante a variação do PIB 2,8%. Né? Então é muito interessante. Também, né, a dívida pública, né, caindo junto, né, com o aumento da arrecadação, né, a dívida bruta, né, do país caindo aí para 8,6% do PIB aí em 2021. O que acontece com isso? A elevação, né, a inflação, ou seja, o aumento dos preços que está acontecendo hoje no país, está dando um cenário muito interessante do ponto de vista, né, de arrecadação. Então mês atrás de mês o Estado arrecada mais, o governo arrecada mais. Isso aí traz um crescimento para toda a conjuntura do mercado. Né? Então, assim, a elevação
também um item interessante que foi comentado aqui é a elevação da taxa Selic, né? E os preços de commodities mais altos, somados à melhora da atividade e seus efeitos positivos sobre as contas públicas, né, são forças importantes, né, para a apreciação da moeda. Ou seja, o dólar que estava antes cotado, né, para chegar a 5,30 e 5,10 aí até o final de 2022, a projeção foi para R$ 4,75 o dólar. Ou seja, o fortalecimento da moeda brasileira, né? Eles elevaram a inflação, né? Elevamos a projeção da inflação em 5,6, que antes era 5,3. Isso é reflexo exatamente do aumento da atividade econômica do país, né? Então, tendência é o quê? Aumentar o preço, né? Aumentar os custos, aumentando o preço, e isso é um efeito em cascata. E interessante, o hiato menor aí, resultante do crescimento mais forte pressionando a inflação, de forma a conter os riscos de propagação da inflação mais alta para 2022. O que o Copom vai fazer? Deve elevar a taxa Selic a 6% ao ano, né, ao final de 2021, antes 5,5%, né, que estava projetado. Então projetou uma inflação em 3,6% em 2022, onde vai ter uma desaceleração, né, ante uma aceleração maior neste ano, as incertezas econômicas do ano que vem, que é um ano de eleição. Então a próxima meta aí, com o impacto da revisão da atividade, sendo compensado pelos efeitos da Selic mais alto e do câmbio mais apreciado. Então é muito interessante essa apreciação, né, em relação às doses, né, da vacina, em relação aí a essa análise de macro cenário brasileiro. Muito interessante esse documento. Eu acho que esse documento mostra aí como que os grandes bancos estão avaliando aí a nossa economia. É interessante a gente perceber que existe, né, um fator realmente, né, interessante agora para as empresas. E você? O que você tem feito para aumentar, melhorar suas vendas, se posicionar mediante esse cenário do segundo semestre que se inicia aí agora, né? Hoje é dia 10 de junho e eu pergunto para você, o que você tem feito para melhorar o seu resultado? Muito obrigado. Vamos deixar aí, tá? Só um detalhe, né? Esse relatório é assinado pelo Mário Mesquita, economista-chefe, né? Pesquisa macroeconômica do Banco Itaú. Nós vamos deixar aí o link para vocês acessarem. Muito interessante as análises econômicas aí do banco. E várias informações relevantes. Infelizmente, nosso tempo é curto. Obrigado você que ficou até agora conosco no nosso primeiro podcast da RA Inside Business. Aproveite, entre em nosso site, conheça um pouco do nosso trabalho e será um prazer, sempre que possível, a gente poder tomar um café. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Muito sucesso para todos.